seu pecado e o torna aceitável a Deus. É isso que levou Lutero a esse enfrentamento aqui. Outros haviam tentado a mesma coisa. É bom dizer também que eles, antes de Lutero, eles estavam também com as Escrituras nas mãos. E por causa disso, eles liam as Escrituras e percebiam que a forma como a Igreja Católica Medieval daquele tempo estava vivendo, estava muito distante da verdade das Escrituras. Eles queriam reformar a Igreja, eles queriam uma mudança na Igreja. Foi o que Lutero estava querendo. Lutero não queria, em hipótese alguma, rachar a Igreja, ele queria reformar a Igreja. Era isso a intenção de Lutero. E na sua fala, é uma fala tão importante que nos serve para nós também. Porque Lutero sabia, dentro do seu tempo, dos sérios desvios morais, de distância social entre o clero e o leigo, entre vários cleros que eram analfabetos, entre o lucro desonesto e a opressão que a igreja daquele tempo estava vivendo, gerando uma indisposição dos fiéis daquele tempo para com a igreja daquela época. Naquela época, queridos, havia corrupção que havia atingido todos os escalões da hierarquia da igreja romana daquele tempo. Os clérigos, eles eram muito egoístas, eles compravam e vendiam seus cargos livremente. A igreja estava vivendo uma séria crise espiritual, uma crise moral, uma crise em todos os sentidos, uma crise social. Eu poderia resumir isso dizendo 3 coisas muito simples, como era naquele tempo, que nos ajuda a entender a importância de tão somente tudo se sujeitar às Escrituras. E eu queria que você prestasse atenção, porque aqui tem a ver com as Escrituras. Primeira delas, um desses erros daquele tempo era o abuso por parte dos papas. A graça se tornou uma religião barata. Ela era comercializada. As pessoas precisavam comprar a sua salvação através de votos, através de jejuns, através de peregrinações, através de missas, através de relíquias, através de recitações e tudo mais. O imperativo papal era: façam penitência, mas o imperativo deveria ser: sejam penitentes, sejam pessoas arrependidas. Outra questão, a própria pretensão papal. E aqui tem a ver com as Escrituras, porque o estudo da Bíblia e da história realizado pelos anteriores naquele tempo de Lutero, levou muitos a questionar a reivindicação do Papa e da sua autoridade, e principalmente também do Papa como cabeça da igreja. Ao lerem as Escrituras, eles perceberam que a rocha não era o Papa, não era Pedro como o primeiro Papa, mas a rocha era a declaração de Pedro, dizendo: Cristo, tu és o Cristo. Era isso que deveria a igreja estar fundamentada, e não numa pessoa. E uma questão mais séria ainda, o que eles chamavam de cativeiro da palavra. Os protestantes estavam ensinando que a igreja católica medieval daquele tempo mantinha a Escritura, retendo as Escrituras dos leigos. Eles não tinham acesso à leitura das Escrituras, mantinham isso, e eles mesmos traziam as suas próprias interpretações, através dos seus concílios, através dos seus bispos e tudo mais. Os protestantes, queridos, eles trabalharam arduamente para que a Bíblia pudesse sair desse cativeiro, dessa escravidão que estava sobre o sistema da igreja católica daquele tempo. Tudo isso só gerou nada mais, nada menos um nível que chegou ao ponto de que as Escrituras se colocou debaixo da igreja, se colocou debaixo de uma pessoa, se colocou debaixo de uma autoridade. A Bíblia, queridos, para os protestantes é o ponto mais elevado. É nisso que cremos. Tão somente as Escrituras, a igreja está debaixo dela, os concílios estão debaixo, os credos estão debaixo, a tradição está debaixo dela. É disso que nós cremos e entendemos. A igreja católica medieval, ela entendia que a Escritura é por si só insuficiente, queridos, como autoridade para o povo de Deus. É assim que eles entendiam naquela época. O que valia, presta atenção, porque vale para hoje também. As tradições têm mais peso do que as Escrituras. A fala dos bispos daquela época tinha mais peso do que as Escrituras, e mais, eles acrescentavam coisas que a Bíblia nunca falou. Eles tiravam coisas que a Bíblia nunca falou. E esse é um tema importantíssimo, porque Deus disse na palavra dele, que se alguém fizer um acréscimo, ou se alguém tirar algumas coisas das Escrituras, está sujeito a uma maldição. Apocalipse capítulo 22, nos últimos versículos.
A verdadeira autoridade, queridos, da Igreja Católica é ela mesma. Era isso que estava acontecendo lá. Não é a tradição e nem as Escrituras, é a própria igreja. Quando Lutero ele diz, eu não vou me curvar, porque enquanto vocês não me provarem através das Escrituras, a minha mente é cativa dela. Quando Lutero afirmou, uma vez que a vossa serena majestade e os senhores príncipes buscam uma resposta simples, eu a darei desta maneira, nem com chifres, nem com dentes, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois eu não confio, seja no Papa, seja nos concílios apenas, pois é bem conhecido e frequentemente que eles erraram e eles se contradizem. Eu estou preso às Escrituras que eu citei, e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e eu não irei me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. É assim que Lutero dá o passo, dizendo que é só as Escrituras. É isso que ele está afirmando. Entre outras palavras, meus amigos, ele está dizendo que todas as coisas, elas precisam ser testadas pelas Escrituras. A ciência, a igreja, as suas decisões, a nossa vida, a nossa conduta, tudo tem que ser testado, passar debaixo das Escrituras. São as Escrituras, queridos, que tem que reger a igreja, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a autoridade absoluta sobre todas as coisas. Um cristão, querido, deve confiar nas promessas das Escrituras, ele precisa ser governado pelas Escrituras, ele tem que se sujeitar completamente à autoridade das Escrituras. Significa dizer para mim e para você, que todos os outros tipos de autoridade civil, do Papa, ou de quem for, está sujeito às Escrituras. Não sei se vocês lembram quando Pedro estava para ser preso, e aí chamaram Pedro e João e falaram assim, vocês não vão se retratar não do que vocês estão falando? Pedro falou assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o princípio por trás da chamada somente Escritura. Tanto o Papa, quanto os seus concílios, quanto os humanistas, quanto toda a sociedade deve se sujeitar às Escrituras sagradas, porque ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus, ela é o querer de Deus. O texto das Escrituras, queridos. E aí eu quero pensar com você nessa noite, que o texto das Escrituras, que vai nos jogar mais luz um pouco mais sobre isso, para compreendermos o que é a sola Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 16, que eu queria convidar os irmãos a lerem comigo. Vou ler o par e ler os ímpares, por favor. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A igreja, por favor. O texto que Paulo apresenta para nós nos ajuda a entender o que é a sola Escritura. Mas para a gente entender um pouco mais, você vai perceber que Paulo, quando escreve esse texto a Timóteo, que ele está pastoreando uma igreja na cidade de Éfeso, era um jovem ainda, esse texto está imprensado entre duas realidades que são muito parecidas com a nossa. Se você depois chegar lá no capítulo 3, por favor, Paulinho, dê um toque, por favor. Se você chegar lá no capítulo 3, no começo do capítulo 3, Paulo vai tratar assim sobre os tempos difíceis. Vai dizer que os homens seriam egoístas, vai dizer que os homens seriam avarentos, seriam os últimos tempos. E logo em seguida, pode dar um toque, Paulinho, nos dois seguidos, pode mandar um toque. No capítulo de número 4, logo abaixo, quando acaba o capítulo 3, Paulo repete dizendo que esses homens se recusarão a dar ouvido à verdade. E no meio dessas duas coisas ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. É ela que deve conduzir o homem. Ela é que deve conduzir a sua conduta, conduzir os seus pensamentos no meio de tempos difíceis, tempos complicados, tempos aos quais nós estamos vivendo. É como se Paulo quisesse lembrar Timóteo, lembrar a nós, no meio de uma sociedade em que os padrões morais, queridos, estão em baixa.
em que nós chegamos ao ponto dessa semana ter que exibir 4 crianças dando a mão para um homem nu, e eles chamando que aquilo é arte. E a sociedade aplaudindo e muita gente defendendo. Semana retrasada, né, nós sabemos aí o escândalo do Santander, por causa de uma exibição num teatro. São os mesmos tempos, queridos, dos tempos do apóstolo Paulo. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é: toda a Escritura, volte-se para ela, a resposta está nela, a resposta como vocês têm que viver, a resposta como vocês têm que pensar está nela, a resposta que deve conduzir a igreja está nela, mas ela precisa ser autoridade sobre a vida de vocês, ela precisa ter toda a autoridade sobre a vida de vocês. É o tempo que nós vivemos, não é tempo diferente do tempo do apóstolo Paulo, e é dentro desse cenário, queridos, que ele diz a Timóteo: Timóteo, eu quero que você permaneça, Timóteo, no que eu te ensinei, Timóteo. Timóteo, eu quero que você permaneça, porque você aprendeu desde a infância a Bíblia. Você aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância. Então Paulo vem e diz no versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. 2 verdades, queridos, que eu quero lembrar com vocês aqui a partir desse texto que Paulo vai afirmar para nós. Uma verdade tem a ver com a origem das Escrituras. Vai dizer que é inspirada por Deus, vem de Deus, provém de Deus. A outra verdade vai dizer sobre o propósito das Escrituras. E Paulo vai dizer o que ele pretende com isso para as nossas vidas. Primeiro, quanto à origem das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. O fato, queridos, dela ser inspirada por Deus, ou seja, significa que as Escrituras, ela foi soprada por Deus. Foi soprada no ouvido, no coração daqueles homens, dentro do seu tempo, dentro da sua cultura, que é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela se originou não da vontade do homem, mas se originou da mente de Deus. Ela foi comunicada pela boca de Deus, ela foi comunicada pelo sopro de Deus, ela foi comunicada pelo Espírito de Deus. Ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro que deve estar sujeito à igreja. Ela tem que estar acima da igreja, porque é a palavra de Deus, queridos. E Deus falou. Quando Deus falou, o universo surgiu. Quando Deus falou, o homem foi criado. Quando Deus falou, todas as coisas vieram à existência. Só de observar esse texto, eu fico a me perguntar como é que alguém pode querer afirmar que a Bíblia está debaixo da autoridade de uma pessoa, ou de uma instituição, ou que a Bíblia possa ser diminuída ou controlada por tradições, se ela é a palavra de Deus. Como isso pode acontecer? No tempo de Lutero, queridos, ele, ao estudar as Escrituras, ele descobriu no seu tempo que a tradição, na realidade, contradizia a Bíblia. Aqui eu vou te dar alguns exemplos daquele tempo. A Bíblia sempre ensinou que todos pecaram, exceto Jesus. Mas a tradição da igreja católica medieval afirmava que Maria, mãe de Jesus, era sem pecado. A Bíblia sempre ensinou que Cristo ofereceu seu sacrifício uma vez por todas. Mas a tradição da igreja católica apostólica medieval repete o sacrifício de Cristo por meio da missa, em todo domingo. A Bíblia sempre ensinou que nós devemos nos inclinar, não devemos nos inclinar diante de imagens ou estátuas, mas a tradição defende a ideia de que nós devemos nos curvar diante dessas coisas. A Bíblia sempre nos ensinou que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, mas a tradição sempre afirmou que Maria é corredentora entre Deus e os homens. São tradições. Por que, queridos, eu fico pensando, como é que alguém pode querer apresentar algo ou subtrair algo das Escrituras, da própria palavra de Deus? Nós acrescentamos hoje, queridos, infelizmente, pensando um pouco sobre isso, costumes e práticas na própria Bíblia, que a própria Bíblia condena, mas usamos para justificar essas práticas. Por exemplo, dentro das igrejas evangélicas, esquece da igreja católica medieval, estou falando do século 21, estou falando o que está acontecendo nos nossos dias. Hoje nós temos uma pancada de coisas que não tem nada a ver. O cara pega o texto fora do contexto, o cara pega uma questão literal e fala que aquilo tem que ser, porque aconteceu no tempo deles, tem que acontecer aqui, porque o cara mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, se você mergulhar 7 vezes na água, você vai ser curado. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com as Escrituras. A Bíblia ainda não está sendo autoridade sobre a vida de ninguém.
Os caras entram com a Arca da Aliança no culto. Os caras entram, na verdade, o pastor usa uma roupa diferente, se chamam de apóstolos. Cantores hoje são popstar. Eu estou precisando desse negócio, sabonete que tira o pecado. Não é verdade? Travesseiro ungido. Queridos, a Bíblia ainda não é autoridade quando essas coisas estão presentes na vida da igreja. Isso são meras invenções humanas que estão acrescentando às Escrituras. Jamais podemos colocar a palavra humana no mesmo nível das Escrituras sagradas, queridos. Isso, na verdade, é acrescentar algo à palavra, e há um peso sobre isso, porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. Se alguém acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, vão vir flagelos sobre a vida dessa pessoa. Só aqueles, queridos, que estão armados com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, só esses que são livres da tirania do tempo que nós vivemos, dessas maluquices que os homens estão inventando. A igreja evangélica, queridos, no Brasil está um caos, confesso aos irmãos, porque se inventa tanta coisa, e nós precisamos aprender com Lutero, nos desdobrar sobre as Escrituras para perceber se é isso mesmo, se é de fato essa direção da parte de Deus. E só aqueles que serão armados pela palavra de Deus. É por isso, queridos, que aí é por isso que nós incentivamos e estimulamos o estudo das Escrituras, porque a resposta para esse tempo maluco e para a nossa vida vai vir a partir dela. Quando Paulo diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele não está nos lembrando da sua origem, ele está nos lembrando do fundamento da nossa fé, ele está nos lembrando de onde parte a nossa doutrina, de onde parte a nossa fé, de onde parte o nosso conhecimento, de onde vem a fonte pelo qual nós cremos. E Paulo diz que tem que ser somente das Escrituras, que nós devemos extrair o ensino e a doutrina. Meus amigos, nós precisamos voltar isso, a sola Escritura, o mais rápido possível. Nós precisamos aprender a ser doutrinados novamente pelas Escrituras. Hoje a nossa cabeça é um amaranhado de conceitos que se contradizem. E é por isso que muitos cristãos vivem uma confusão tremenda, porque existem conceitos que se contradizem dentro da sua cabeça, confusos uns com os outros, porque eles precisam retornar às Escrituras. Como é que nós podemos conduzir a nossa vida, querido, de forma frutífera, de forma saudável, se a nossa mente, se o nosso coração, se a nossa fé, se a nossa doutrina está uma bagunça na nossa frente? Ou você crê no que a Bíblia fala sobre Jesus, ou você se deixa levar pelos vários modelos de Jesus que são apresentados hoje no mercado. Jesus hoje é qualquer coisa, menos ele. Jesus é um cara legal, Jesus na verdade é um cara lá de cima, Jesus é o meu chapa, Jesus é um amigo para todas as horas, Jesus é um cara que tem que aceitar tudo, menos o que a Bíblia diz sobre ele, que Jesus é Deus, Senhor sobre todas as coisas, Salvador sobre todas as coisas. É isso que a Bíblia nos fala. A segunda verdade das Escrituras, queridos, a primeira tem a ver com a origem, a segunda tem a ver com o propósito das Escrituras. Nós podemos dividir o propósito em duas condições aqui. A Bíblia é um manual para a nossa conduta e a Bíblia é um manual para a nossa salvação. Eu quero falar primeiro sobre a conduta. O versículo diz aí, e eu quero que você leia comigo o versículo 17. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo prossegue dizendo, queridos, qual que é a utilidade das Escrituras no que se refere à doutrina como à nossa conduta. Essas são as duas áreas mais importantes da vida. Você quer resumir como é que é a vida? É assim, você vive a partir daquilo que você crê, o seu comportamento vai a partir daquilo que você deixa entrar na sua cabeça. É isso que diz. Ou seja, sua doutrina e a sua fé, a sua crença e a sua conduta. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Nós não podemos separar essas duas coisas como tentaram fazer várias vezes. Mas Paulo diz para nós aqui de forma muito clara, quanto à doutrina, a Escritura, ela é útil para nos ensinar a fé, ela é útil para corrigir o nosso erro. Queridos, às vezes quando eu converso com as pessoas, eu não tenho outra intenção, eu não quero falar do Renato, eu quero falar a partir das Escrituras. Porque eu sei que as Escrituras é quem pode trazer cura para a alma humana, eu sei que são as Escrituras que podem realinhar a nossa vida, consertar a nossa história. Quanto à conduta, Paulo está dizendo aí, ela é o quê?
Ela é útil. Útil para quê, queridos? Ela é útil para orientar a nossa vida. Ela é útil para nos ensinar a viver. São as Escrituras. Nós queremos sim, querido, em nossas vidas, em nosso ministério, nós precisamos nos deixar levar pelas Escrituras, para nós sabermos o que é certo e o que é errado, para você crescer, para você superar o mal, para você crescer de forma que Deus te agrada. Você tem que se sujeitar ao que a Bíblia está dizendo e aprender a partir dela, porque ela é útil. Ela é útil para te ensinar, ela é útil para te corrigir, ela é útil para te exortar. Então, queridos, é para a Escritura que nós devemos nos voltar. Antes de tudo para ela, porque a Escritura ela é útil para essas coisas. E aí, queridos, vou dizer um negócio para você. Porque é justamente na conduta é que percebemos uma tremenda confusão na vida de muita gente. Eu fico me perguntando, que cristãos nós somos? Que tipo de vida cristã você está vivendo? Que tipo de comportamento você está vivendo? É justamente na conduta que funciona como um termômetro, como um painel de um carro, que diz de forma muito clara sobre aquilo que nós cremos e mais. Diz se a Bíblia é suficiente para você ou não, se a Bíblia tem uma autoridade sobre a sua vida ou não, se é a Bíblia que conduz os seus pensamentos, conduz a sua atitude, conduz as suas ações, conduz os seus olhos, se de fato vem a partir das Escrituras, já que ela é a voz de Deus, já que ela é a palavra de Deus. Eu ainda acho, queridos, que nós falamos dos tempos de Lutero, dizendo sobre a Igreja Católica medieval, sobre as Escrituras. E Lutero ali que a Igreja Católica colocou bem abaixo da tradição, as Escrituras. A tradição valia muito mais. Mas eu ainda acho que nós estamos fazendo a mesma coisa, ou muita gente fazendo a mesma coisa, se achando dono dela, inventando coisas, interpretando de forma equivocada, até mesmo adulterando as Escrituras. O grande problema para mim, queridos, é que se as Escrituras não forem autoridade sobre a sua vida, se ela não for autoridade final sobre as suas escolhas e decisões, o que vai acontecer é que a sua conduta, o seu comportamento vai refletir tudo isso. E hoje, infelizmente, nós assistimos as maiores aberrações no meio evangélico, as maiores incoerências que já se viu. Nós vemos de tudo, menos santidade de vida. Nós vemos de tudo, menos gente semelhante a Cristo. Nós vemos de tudo, menos amor. Nós vemos de tudo, menos graça. E a minha pergunta é, para mim está faltando a autoridade das Escrituras. Está faltando nós voltarmos às Escrituras. Porque, queridos, vou dizer um negócio para vocês. Como que as pessoas inventam desculpa para não se sujeitar à palavra de Deus? Muitas reservas. Ela desconfia do pregador, ela desconfia do texto, ela desconfia de quem escreveu, ela desconfia de um monte de coisa. Mas a Bíblia nos diz assim, enquanto a Bíblia não for autoridade sobre a sua vida vai ser uma bagunça. Seu comportamento vai ser uma bagunça. Precisamos nos sujeitar às Escrituras. Nós tentamos sempre justificar os nossos erros, não ouvindo as Escrituras. Meus amigos, a Bíblia tem que ser a autoridade final e toda suficiente para nós, em todas as áreas da vida. E ainda hoje, ainda mais hoje, quando existem, meus irmãos, tantas crenças estranhas que as pessoas estão abraçando, que vão confrontar, que vão diretamente contra a suficiência das Escrituras. Vivemos hoje algumas crenças que são como até mesmo verdades absolutas. Deixa eu compartilhar um negócio com você rapidinho. Eu compartilhei hoje de manhã com a minha sala. Eu acredito o seguinte: até 1500 havia uma igreja no Ocidente, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir da Reforma Protestante, eles foram resgatar os princípios das Escrituras, ou seja, havia uma autoridade maior no Ocidente. A partir desse momento, logo em seguida vem o Iluminismo, e o Iluminismo começa a bater de frente com algumas verdades das Escrituras e desembocou nos dias de hoje. O que eu quero dizer com isso? Porque os dias de hoje, eu acredito que a autoridade na vida de muita gente não é nem a igreja, não é a Bíblia, não é a tradição, não é nada disso. A autoridade hoje é você mesmo. Ninguém toca em mim. Eu faço o que eu quero. Eu ando do jeito que eu acho que é certo. Eu faço as minhas escolhas. Eu vivo do jeito que eu bem entendo. É aquilo que nós chamamos, né, Vitória? Do eu sendo soberano. Não há nada de fora que pode comandar a minha vida. É por isso que, inclusive, nas igrejas evangélicas, você tem muita dificuldade com esse assunto, porque o eu é soberano. Mas não é só o eu que é soberano, não.
A geração de hoje diz que a liberdade é absoluta, ou seja, não vale restrições. Eu não aceito restrições, eu sou livre de restrições. Eu não sou livre eu sou livre de restrições. Aí você chega com um cara na igreja, começa a instruir as escrituras, o cara fala assim, isso aqui eu não quero fazer não. Não, eu não acho que isso aqui não. Porque, queridos, quer ou não, de uma forma ou de outra, Deus vai ter que nos conduzir. E tem algumas coisinhas, meu amigo, que Ele está de olho para você parar de fazer. Ele está doido para dar uma cortadinha, para cercear um pouco, para você crescer um pouco mais, para você amadurecer um pouco mais. E é isso que é os dias de hoje. Duas delas é o eu que manda. É a liberdade absoluta do ser humano. É por isso, queridos, que nós vivemos essa bagunça que nós estamos vendo nos nossos dias. Porque nada de fora pode atingir o coração humano. Minha preocupação não é lá fora, minha preocupação é aqui dentro, minha preocupação são com os crentes. Porque aqueles que pensam assim, a Bíblia não é autoridade sobre ele. Não é autoridade sobre ele, mas em hipótese alguma. Certa vez eu conversei com um jovem há muito tempo atrás. Ele me afirmando que ele era crente, do pé à cabeça. Mas eu cocei na cabeça, eu falei assim, cara, o que você está vivendo vai na contramão do que a Bíblia diz. E ele falando assim, não vejo problema, mas peraí, cara, o seu comportamento está muito esquisito. Olha o que você está fazendo, olha onde é que você está andando. A conclusão que eu chego, queridos, é que a autoridade da Bíblia não vem sobre ele ainda. Enquanto o homem não se sujeitar a essa autoridade, todas essas realidades hoje, queridos, elas afetam a nossa conduta, afetam o nosso comportamento. É por isso, queridos, que hoje nós precisamos nos sujeitar às Escrituras. As Escrituras, elas estão acima dos conselheiros de hoje, elas estão acima da sua novela que você assiste, elas estão acima dos filósofos, ela está acima dos psicólogos, ela está acima dos educadores, ela está acima dos pastores, ela está acima da igreja. Ela é a autoridade final. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos, meus irmãos, crermos nas Escrituras, que ela é toda suficiente para nós. Mas a Bíblia não é só manual de conduta, a Bíblia também é manual de salvação. Vem justamente porque ela é a palavra de Deus. Somente a sua origem divina, queridos, garante a nós a utilidade para o homem. Veja bem no versículo que eu pulei um pouquinho, no versículo 15, que eu quero que você leia comigo. As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é essencialmente um manual para a salvação. O propósito maior da Bíblia não é ensinar sobre a ciência. O propósito maior da Bíblia não é dizer sobre a natureza da lua. Não é dizer sobre os detalhes do cosmos. O propósito maior da Bíblia não é que a gente possa fazer uma investigação experimental a partir dela, mas o propósito maior da Bíblia, são fatos que se referem à salvação do homem, que nenhum conhecimento humano consegue mudar o coração humano. Mas quando uma pessoa, nós temos vários testemunhos disso, às vezes ela lê as Escrituras, Wesley, e aquela palavra fala o coração dela, e ela simplesmente se rende àquela verdade, porque esse é o propósito das Escrituras, ser um manual da salvação. A Bíblia toda, queridos, de Gênesis a Apocalipse, ela explica um plano de salvação. No começo do seu livro, ela vai dizer sobre a criação do homem, feito à imagem e à semelhança de Deus. Depois ele vai dizer que o homem pecou, se afastou de Deus, através da sua desobediência, e por causa disso veio juízo sobre o homem. Mas o amor permanente de Deus para com ele, apesar da sua rebelião, é o que a Bíblia vai dizer. Deus então faz um plano para salvar o homem, faz um pacto da graça com um novo povo escolhido, que culmina na pessoa de Jesus. Quando Jesus vem, queridos, ele vem como Salvador, ele vem como aquele que vai morrer para levar o pecado do homem. Logo depois que Jesus morre, ele ressuscita dentre os mortos, ele sobe aos céus e envia o seu Espírito Santo para estar no meio da igreja. E ele faz isso para resgatar o homem, primeiro da culpa, porque ele está afastado de Deus, depois para libertar o homem da sua escravidão ao pecado, e finalmente livrar o homem da morte, da sua morte progressiva, para libertar o homem e torná-lo filho de Deus. Meus amigos, nada disso seria conhecido
se Deus não tivesse revelado isso na sua palavra. Por isso que a Bíblia é um guia perfeito para a nossa salvação. Essa é a intenção maior, não só nossa conduta, mas principalmente sobre a salvação. Precisamente é isso que a Bíblia fala. A Bíblia instrui para a salvação, como Paulo diz, pela fé em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia nos diz. É um livro que fala sobre a salvação por meio de Jesus. A Bíblia é essencialmente cristocêntrica. Meu irmão, vou dizer um negócio para você, não se esquece disso não. A Bíblia não fala sobre você. A Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia fala de Jesus, de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia é toda cristocêntrica. O Antigo Testamento prenunciava a vinda de Jesus, prefigurava a vinda de Jesus de várias maneiras. Os evangelhos, eles contam para nós a história do nascimento de Jesus, a história da sua vida, das suas palavras, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição. Atos dos Apóstolos nos fala do que a Bíblia fala e continua fazendo por meio da igreja, quando ele salvou alguns homens e escolheu esses para que pudesse pregar o evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas, começando em Jerusalém e até os confins da terra. As epístolas que Paulo escreveu expõem a glória da pessoa, da obra de Jesus, e aplica isso ao coração dos crentes, ao coração da igreja. E Apocalipse, que é um livro que praticamente todo mundo foge dele, descreve agora Jesus sentado num trono, governando sobre todas as coisas, e há de chegar um dia que todo joelho vai se dobrar diante dele. É isso que a Bíblia fala, queridos. Essa compreensão que a Bíblia fala, apresentando o Senhor Jesus, Ele quer despertar a nossa fé, é para isso que a Bíblia fala, e Ele está dizendo para nós como é que nós podemos ser salvos. Resumindo, meus irmãos, toda a Escritura, em última análise, aponta para Jesus, aponta para a sua salvação. Cada profeta, cada sacerdote, cada rei estava lançando luz sobre o profeta maior que viria, sobre o sacerdote maior que viria, sobre o rei maior que viria. A Bíblia, querido, em toda a sua plenitude, o tema central dela, a sua substância, é a mensagem de Jesus. Por isso, deixa eu dizer um negócio aqui. Tem pessoas que leem o Velho Testamento e eles ficam pegando várias coisas do Velho Testamento, principalmente essa teologia da prosperidade. Sabe qual que é o problema? Porque eles não conseguem ver Jesus ali. É como o judaísmo, é como o islamismo. Como eles não conseguem ver Jesus no Velho Testamento, eles ficam pegando práticas do Velho Testamento e repetindo, dizendo, Deus vai fazer do mesmo jeito. Mas a intenção não é essa, queridos. A intenção é apontar para Cristo, para a sua obra, para a sua salvação. Porque é isso que Deus quer, é por isso que Ele enviou o Filho dEle, é por isso que Ele revelou a palavra dEle, é para salvar o homem, é para resgatar o homem, é para trazer o homem à sua presença, é para isso que a Bíblia nos fala. Para o apóstolo Paulo, querido, no entanto, há um tema básico em todas as Escrituras: Jesus. Onde quer que vamos, queridos, a Bíblia fala de Jesus. Jesus é o assunto principal, não são as tradições, não é Maria, não é a igreja, não são os credos, não são os pastores, não são os seus apóstolos, é Jesus. A Bíblia, queridos, não é um livro sobre eu e você, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Isso de cara já nos fala, querido, enquanto as pessoas continuarem indo à Bíblia, buscando resposta para os seus problemas, para os seus sonhos, para as suas realizações, para ganhar mais dinheiro, como ser feliz, como ter um dia tranquilo, como relaxar na hora das dificuldades, como ampliar suas empresas, como melhorar os seus negócios, como ser uma boa menina para arrumar um bom casamento. Enquanto as pessoas forem na Bíblia com essa viés, elas não vão conseguir enxergar Jesus ali. A Bíblia vai passar nada mais, nada menos que um livro de autoajuda. De um livro de autoajuda. A intenção dela não é essa. Ou quem sabe um signo do zodíaco, né? Um dia, muito tempo atrás, eu fui numa rádio aqui, aí cheguei lá, o cara lendo, quando eu estava lendo, ele estava lendo o signo do zodíaco. Aí ele falou assim, vou ler, não, o signo do zodíaco não, ele estava lendo sobre um livrinho que fala sobre a vida. Aí o cara falou assim, vou ler uma palavra para melhorar o seu dia hoje, hein? Aí lê um negócio lá, sem mais, sem menos. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero conduzir minha vida para esses caras não, para essas maluquices aí não. Não faz sentido esse negócio. Queridos, a Bíblia,
Quando nós vamos às Escrituras, a intenção de Deus para você é que você conheça mais de Jesus, para que você se renda mais ao seu amor, para que você tenha a sua vida direcionada a partir de Jesus, o Verbo encarnado. É para isso que a Bíblia está, queridos. É para isso que a Bíblia foi escrita. Todas as nossas escolhas, todos os detalhes da nossa vida devem ser orientados, balizados, dirigidos a partir do nosso relacionamento de amor com Jesus, a partir do fato que nós conhecemos um pouco mais de Jesus. A Bíblia não pode ser um mapa para você, que te leva até um determinado local, quando você chega lá, você joga aquele negócio fora e vai viver a sua vida. Não é isso, queridos. A Bíblia fala sobre Jesus, que é o nosso Salvador, quem Ele é, por que Ele veio, como Ele veio para fazer para nos salvar, como Ele veio fazer para nos resgatar. É para isso que a Bíblia foi escrita. E é isso, queridos, que eu entendo que nós precisamos nos voltar à sola Escritura. Porque se você não ver que a Bíblia fala de Jesus, não como seu amigo, não como seu ajudante, não como seu conselheiro, mas a Bíblia fala de Jesus como Senhor de tudo, fala de Jesus como digno de toda adoração, fala de Jesus como Senhor da história e o único Salvador, e a Ele devemos toda a nossa obediência, todo o nosso amor, todo o nosso zelo, todo o nosso esforço, toda a nossa vida. Para mim, queridos, enquanto não resgatarmos a sola Escritura, para que ela seja de fato a última palavra sobre a nossa vida, não vai ter saída da gente não enxergar Cristo ali. Enquanto você não compreender a mensagem da Bíblia, é Deus chamando pecadores, caras com coração duro, ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, para ter um relacionamento com Ele. Eu sei que você sabe, eu vou falar aqui, mas eu sei que você sabe. Parece até um clichê esse negócio, não é verdade? As pessoas se matam para ter dinheiro, para ter uma boa casa, para ter uma boa estabilidade. Que maravilha! Eu também sou a favor disso, não tenho nada contra isso. Inclusive a Bíblia também não vai nada contra essas questões. Você trabalhar, você ganhar seu dinheiro, ter uma boa casa, não sei o quê. Mas o cara pode ter isso tudo. Se ele não conhecer Jesus, a vida dele é uma porcaria. Se ele não conhecer Jesus, a vida dele vai ser um caos. Se ele não se render a Jesus, se ele não se arrepender a Jesus. Ele vai ter tudo isso e quando a morte bater na porta da casa dele, ele falou assim, já não tem mais saída para mim. Eu não sei o que eu vou fazer. Não posso levar os meus bens, não posso levar o meu conhecimento, não posso levar os meus títulos, não posso levar nada. Por isso, queridos, que a mensagem central é Deus consertando o relacionamento dele comigo e com você. É disso que a Bíblia nos fala, apontando a cruz. Enquanto a Bíblia não for autoridade sobre a vida, em termos de conduta, em termos de vida, em termos de salvação, ainda não é sola a Escritura. A Escritura não tem autoridade sobre você, a Escritura ainda não é suficiente para você, ela ainda não é autoridade sobre a sua vida. O que é autoridade sobre a sua vida é você mesmo, são as tradições que você está inventando, são a religiosidade que você está inventando, é tudo isso. Deus, querido, nos deu as Escrituras como a sua palavra, com a verdade dele para nós, como o seu poder. É por meio da sua palavra, queridos, que nós precisamos confiar na Escritura quanto a esta vida e quanto à vida depois que partimos dessa. É como palavra de Deus, queridos, que nós precisamos estudar a Bíblia, para que ela esteja nos transformando, nos renovando, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, nos aproximando mais de Deus, fazendo com que a nossa vida se torne mais parecida com Ele. É esse poder, querido, manifesto em nossas vidas, nos nossos lares, na nossa igreja, na nossa comunidade, enquanto os outros livros, eles podem nos informar. Ah, você lê um livro lá de geografia, legal. Você lê uma poesia de Drummond de Andrade, legal, que bacana. Eles trazem informações legais para vocês. Às vezes você lê um livro lá que ele pode fazer uma reformada em você. Só a Bíblia transforma. É só a Bíblia que tem a capacidade, porque ela anuncia uma mensagem de dentro para fora, para transformar o homem de dentro para fora, que transforma o homem e conforma esse homem à imagem de Jesus. É só assim, queridos, que nós seremos filhos e filhas aceitos por Deus, herdeiros de Deus. Na verdade, queridos, a Escritura é o principal meio de Deus, que Deus usa para levar ao homem ao finalzinho do versículo 17. E aí eu termino a minha mensagem. Qual que é a intenção maior? É a maturidade. A Bíblia é um manual de salvação, e de conduta e de salvação, para levar o homem à maturidade. Lê comigo o versículo 17.
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler mais uma vez? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia foi inspirada por Deus. Ela é útil para nos conduzir, para nos orientar, para nos salvar. Sabe para quê? Para fazer com que você se pareça mais com Jesus. Para que você seja um homem maduro. Para que você seja uma mulher madura. Para que você seja um homem de Deus, como Paulo diz aqui, um homem que pertence a Deus, um homem que eu olho para você e vejo Deus em você, eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus no seu comportamento, nas suas ações, na maneira como você lida com a sua vida, e o seu casamento e o seu trabalho, eu vejo Jesus em você. É isso que a Bíblia foi escrita, queridos, nos conduzir a essa perfeição, a essa habilidade, para que o homem de Deus possa fazer as obras de Deus. É isso que Paulo está se referindo aqui. Ele fala dos líderes da igreja também aqui, se refere aos líderes, à responsabilidade dos líderes, dos ministros também, esse negócio de homem de Deus. Mas em todo caso aqui, queridos, é somente através de um uso diligente do estudo das Escrituras, da Bíblia, crendo que ele é totalmente suficiente, que o homem de Deus pode se tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A maturidade começa quando o crente se submete à palavra de Deus. A maturidade de uma pessoa só começa quando essa pessoa tem a palavra de Deus como autoridade sobre a sua vida, aceita essa palavra e obedece à palavra de Deus. Maturidade é quando ele vai à palavra de Deus. Ele vê ali o seu estado de pecado, de sujeira do seu coração. Ele entende que Jesus enviou o seu Filho para salvá-lo, para libertá-lo. E através da sua morte, da sua ressurreição, ele vive agora uma novidade de vida. Ele não vive mais como vivia no passado. Ele passou da morte para a vida. E agora tudo se fez novo. É isso que Paulo está dizendo. Maturidade, queridos, é entender que Cristo morreu para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. É isso que é maturidade. E a maturidade só começa, queridos, quando homens e mulheres se sujeitam não às tradições, não à fala do que está dizendo aí fora, mas quando eles se sujeitam às Escrituras. Eu sei que você conhece pessoas assim. Eu sei que você conhece pessoas que se converteram, elas não sabem nem ler direito, mas elas começam a ouvir o que Deus está falando na palavra de Deus, e elas falam assim, eu vou pagar um preço por isso, e elas começam a pagar um preço, começam na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua conduta, você começa a perceber, que começa a se tornar uma outra pessoa, começa a se tornar alguém mais sábio, alguém mais maduro, alguém mais amável, alguém com um coração mais perdoador, alguém que você se aproxima e fala assim, Deus, obrigado, porque esse cara me abençoa. Concluindo, meus irmãos, a nossa sociedade permissiva dos nossos dias, que enaltece o eu e torna um Deus do próprio eu. Paulo está dizendo aqui que nós vivemos em tempos difíceis, tempos complicados. Às vezes nós nos perguntamos se o mundo e a igreja ficaram loucos por serem tão estranhos uns com os outros nos seus pontos de vista em respeito às questões de padrão. Alguns cristãos, queridos, eles foram arrastados por esse tempo, pela onda do pecado que está levando um monte de gente. Outras pessoas procuram se esconder, como se fosse a melhor esperança para eles sobreviverem. A única saída para esses é novamente reconhecerem a Bíblia como a palavra de Deus, toda inspirada, manual de conduta, manual de salvação, manual que nos leva a uma maturidade espiritual, que nos torna de fato homens e mulheres que de fato agradam a Deus. As Escrituras, queridos, elas precisam assumir autoridade sobre a nossa vida. Elas precisam assumir autoridade. Sabe para quê? Para mudar sua conduta, para mudar seus pensamentos, para mudar seu comportamento, para mudar suas atitudes, para fazer você mais semelhante a Cristo. Se nós, como crentes, continuarmos acreditando em sal grosso, campanha de prosperidade, felicidade a qualquer custo, olho gordo,
sabonete ungido, apóstolos, pastores popstar, ungidões, legalismos, porque às vezes a gente bate nos caras, mas a gente esquece que às vezes nosso coração está cheio de legalismo. Ainda não é só a Escritura. A Bíblia ainda não é autoridade sobre a sua vida. Que a autoridade sobre a sua vida é a sua vontade, os seus sonhos, as suas realizações, o seu querer, não as Escrituras. Eu não creio, queridos, que um homem que se sujeite às Escrituras não se torne um homem mais humilde, um homem mais santo, um homem mais temente a Deus, alguém que aprende a amar a Deus e a amar o seu semelhante, alguém que aprende com as Escrituras a ser um marido que Deus quer, uma esposa que Deus quer, um filho que Deus quer, alguém que de fato a gente fala assim, Deus, obrigado, porque passou na minha história, alguém que se parecia mais com Cristo. Isso que para mim, queridos, que é a sola Escritura, transformou o coração de Lutero, transformou a história e continua fazendo isso nos nossos dias. E meu pedido para você, querido, é que você aceite, que você se sujeite à autoridade da Bíblia sobre a sua vida, que você se renda a essa autoridade, que você deixe Deus falar ao seu coração, que Deus incomode a sua vida, Ele faça de você uma nova criatura. E quando você lê as Escrituras, você vai encontrar alguém que morreu na cruz por você, sem você merecer. E Ele provou esse amor para que você pudesse crer nele e se entregar a Ele. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Vamos abaixar nossas cabeças. Pai amado, Pai eterno, a começar da minha vida, Deus, que o Senhor esteja transformando, Deus, o meu coração, me sujeitando cada vez mais à Tua verdade. Eu tenho plena consciência, Deus, que as minhas maiores infantilidades, que as minhas maiores burrices como um cristão, foi porque eu não dei ouvido àquilo que o Senhor está falando na Tua palavra. Quando eu preferi ouvir o meu coração, ouvir o que o mundo está dizendo. Eu creio mais, Deus, eu creio que tem muita gente que está vivendo conflitos de todas as partes, não está conseguindo se acertar, vive uma confusão dentro de casa, vive uma confusão consigo mesmo. A minha oração é que essa pessoa se sujeite à Tua palavra, porque a Tua palavra ela é útil para consertar a nossa vida, para nos salvar, para falar daquele que nos ama e transforma a gente. Deus, em nome de Jesus, a minha oração é que nesse período que estamos comemorando a Reforma Protestante, que isso não seja mais um clichê, ou seja mais um evento, mas que seja algo, Deus, que nós possamos retornar urgentemente à Tua verdade, aceitar a Tua palavra. Deus, há 500 anos atrás, o Senhor levantou um homem, o Senhor levantou vários homens, mas em especial Lutero, e através desse monge, através da palavra do Senhor, que transformou o coração dele, que ele entendeu que ele foi aceito sem mérito, não era por causa dos seus esforços e penitências. Aquele homem começou a transformar aonde estava o seu redor. A minha oração, Deus, é que aqui nesse local o Senhor faça a mesma coisa. O Senhor levante homens e mulheres que se sujeitem à Tua palavra, e eles sejam nesse tempo de hoje, em tempos difíceis, sejam instrumentos nas Tuas mãos, sejam canais do Teu amor, sejam canais da Tua graça, possam experimentar a grandeza do Senhor. Eu creio, Deus, que isso só vai ser possível se a palavra do Senhor for a autoridade final sobre a vida deles. Ó Pai, levante então o Teu povo. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, chamar aqui a equipe de louvor, para nós cantarmos um último cântico e assim encerrarmos o nosso culto. E a nós só nos cabe